Olá a todos, acadêmicos do curso de Administração Pública, modalidade à distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Polo São Gabriel do Oeste, Campo Grande. Sejam bem-vindos a mais um semestre letivo. E é com grande alegria que eu inicio neste momento as minhas atividades como professor da disciplina de Teorias da Administração 2. Me sinto feliz pela oportunidade de mais um semestre acompanhar o processo de formação de vocês, mas também me sinto feliz por estar dando continuidade a um trabalho que já se iniciou no semestre passado com a disciplina Teorias da Administração 1. Aos que não me conhecem, eu sou o professor Guilherme Garcia Velasquez. Eu apresento nesse momento alguns objetivos da aula, mas eu acho bastante importante também frisar os objetivos da disciplina. Enquanto na disciplina de Teorias da Administração 1, nós pudemos ter uma noção do conceito de administração, de organização, a diferença da organização privada, pública, do terceiro setor, as principais funções administrativas, os cargos principais dentro da organização, questão de ambiente institucional, níveis e habilidades que são exigidas àqueles que trabalham na organização. Todas essas questões nos permitiram um olhar a priori da complexidade que envolve gerir ou trabalhar em uma empresa, uma instituição, uma organização. E o que nos propõe agora a disciplina de Teorias da Administração 2 é justamente um mergulho nas teorias que foram criadas no desenvolvimento histórico, no que tange a gestão das organizações. Algumas dessas teorias foram levemente introduzidas na disciplina de Teorias da Administração 1 ou foram mencionadas, mas nesse momento elas serão, digamos, esmiuçadas. A gente vai conseguir entender melhor cada uma das teorias, por que e como elas foram criadas, sempre relacionando com aquele momento histórico de sua criação. Então, basicamente, essa disciplina ela vai permitir uma compreensão das teorias essas que podem ser utilizadas em diferentes momentos ou recorridas, dependendo da necessidade do administrador. Então, é uma disciplina com cunho bastante histórico e teórico. Assim, nessa aula de hoje, eu considero bastante justo que nós retomemos alguns tópicos, ainda que de forma rápida, rasa, daquilo que estudamos na disciplina de Teorias da Administração 1, para que a gente possa, então, dar início ao estudo das teorias da administração 2, esta disciplina. E como primeira aula, basicamente, nós somos convidados a compreender a administração como um campo do conhecimento, relacionando esse campo do conhecimento com o que se compreende por ciência. Um apanhado do que nós já pudemos ver. Nós iniciamos a disciplina passada fazendo um estudo da terminologia, um estudo etimológico da própria palavra administração, que advém de administer, que diz respeito a desenvolver uma ação subordinado a um outro. Né? Então, quando nos colocamos dentro de um ambiente organizacional, nós desenvolvemos ações em prol de um objetivo, mas esse nosso papel ele está sempre subordinado às ordens, às responsabilidades que são atribuídas por uma outra pessoa. E daí a dificuldade que a gente vê e percebe aos que já estão no mercado de trabalho de desenvolver ações no coletivo,
né? Lidar com as diferenças e com os propósitos pessoais de cada um, ao mesmo tempo que se busca atender um propósito que é da organização. Não bastasse a dificuldade desse trabalho coletivo, nós temos também ainda as inúmeras forças que influenciam a organização em questão. Né? Forças essas que pudemos muito bem discutir quando discutimos, ou quando apresentamos, melhor dizendo, os diferentes ambientes organizacionais. Então, para um esquema didático, nós temos que a administração ela enseja no desenvolvimento de um desenvolvimento de um trabalho que só é possibilitado com a existência ou com uma premissa de existência de recursos humanos, de recursos financeiros e materiais. Então, eu preciso de pessoas, dinheiros, equipamentos, materiais, estrutura, para que se atinja um objetivo ou alguns objetivos comuns. Por isso, é função básica do administrador planejar muito bem as ações, organizar em como melhor desenvolvê-las. É importante o papel de uma liderança que possa propiciar um bem-estar e um desejo, uma vontade de alcance desses objetivos, que possa dirigir as ações que são desenvolvidas, para que depois de atendido a esse objetivo, fazer um controle na verificação se o objetivo que foi atendido dentro de uma conformidade ou não conformidade, buscando sempre uma melhora. Podemos diferenciar muito bem a administração privada da pública e do terceiro setor, sendo a primeira delas voltada à lucratividade, a segunda ao bem-estar social, e o terceiro setor é uma administração basicamente privada, mas também sem fins lucrativos. Podemos mencionar as premissas da administração pública, que é o foco dessa formação de vocês. Então, de desenvolver apenas aquilo que é permitido, numa perspectiva de impessoalidade, ou seja, não sou eu quem faço, eu faço em prol da instituição, eu apenas estou na posição de execução, mas as ações não são minhas, dentro da moralidade, da ética, do que é correto, numa perspectiva de publicidade, ou seja, toda a ação ela precisa ser documentada e publicada, geralmente em diário oficial da União, na busca de uma transparência, e com bastante eficiência, ou seja, que seja um trabalho contínuo, sem interrupção. Apresentamos algumas questões relacionadas à historicidade da administração. Então, podemos falar um pouquinho do surgimento da administração como área do conhecimento, e mencionamos a própria antiguidade, Idade Média, Renascimento, e a Revolução Industrial, ou seja, um foco bastante importante e que nos traz a compreensão da administração como a temos hoje, e esse é o foco da disciplina de Teorias da Administração 2. Basicamente, é nos aprofundarmos em todas essas questões históricas da administração que permitiram a criação de teorias, de modelos a partir de erros e acertos, e que são ainda recorridas e utilizadas hoje. Pudemos nos aprofundar nas funções administrativas, no POLDC, Planejamento, Organização, Liderança, Direção e Controle. Estudamos níveis da organização, então, o que é o nível estratégico, o que é o nível tático, o que é o nível operacional, a função de cada um, qual que trabalha a longo prazo, num estudo mais aprofundado até mesmo do mercado, para filtrar as informações, para que o tático possa então definir metas a serem trabalhadas pelo nível mais baixo da pirâmide, que é o operacional.
Mencionamos algumas funções organizacionais, então falamos do papel dos recursos humanos, do pessoal de produção, do pessoal de mercadologia, do pessoal que executa, então algumas possibilidades de cargos, e aí também essa diversidade de cargo ela vai variar muito de organização para organização. Estudamos os ambientes organizacionais, né? A empresa como um microambiente, cercada por um ambiente de tarefa, a qual ela se relaciona de uma forma mais intensa, mas também um macroambiente em que traz uma série de informações e forças que vão tensionar esse microambiente, esse ambiente de tarefas, né? Trazendo respostas e informações que muitas vezes exigem mudanças de postura e decisões. Uh, Alguns tipos de departamento, quando apresentamos os diferentes tipos de organograma, às vezes com uma comunicação mais direta, mais imperativa, com decisões que vêm de cima para baixo, às vezes organogramas que trabalham de uma forma em que as tarefas são divididas, sejam por regiões, por produtos ou por funções, e finalizamos a nossa disciplina trazendo um olhar aprofundado na questão da responsabilidade da liderança, responsabilidade de quem delega, responsabilidade de quem executa, a questão do líder, de alguém que incentiva, mencionamos da existência de líderes que são natos, de líderes que não são natos, tudo isso porque o ambiente organizacional na atualidade, ele é bastante dinâmico, ele não é estático e vai exigir então um trabalho constante na busca de um melhor desempenho, ou seja, na busca de ações que sejam harmoniosas para que essas metas, esses objetivos sejam atingidos, né? Busca-se eficiência, eficácia, busca-se efetividade nos resultados. Todas essas questões elas vão permitir uma compreensão da complexidade de uma organização. Foi tudo isso que nós pudemos estudar e discutir e ler no semestre passado, para que nós ingressássemos nessa disciplina de hoje já com uma ideia do que é uma organização, do que é uma empresa, seja na perspectiva do privado, do público ou do terceiro setor. É algo bastante complexo porque envolve inúmeras pessoas, com inúmeros backgrounds, com uma formação bastante diversa, em frentes de trabalho distintas, umas subordinadas às outras, e que nós temos do outro lado um cliente, um cidadão, que vai receber esse output, esse resultado final das ações. E aí que nós entramos, então, num dos principais objetivos desta primeira aula, que é a relação da ciência e a administração. E quando a gente coloca essa afirmação, isso nos leva, inclusive, a nos relacionarmos um pouco com algumas disciplinas já estudadas no curso, como a própria disciplina de metodologia da pesquisa, né? Nós sabemos que a palavra ciência, ela diz respeito a ter conhecimento de algo, entender sobre algo. E na atualidade, nós consideramos essa questão de ter conhecimento de algo graças a meios ou aos meios que nos possibilitam isso. E esses meios são denominados métodos, metodologias, receitas. Receitas essas que nos foram deixados por estudiosos do passado. Esses métodos são constantemente produzidos. São produzidos de maneira com que, ao
ao seguirmos cada um deles, nós consigamos atingir a um resultado que seja verdadeiramente comprovado, resultados que sejam certeiros. E aí essas teorias que a gente vai estudar, elas partem do pressuposto de que elas foram criadas a partir de realidades que foram observadas e testadas, cujos resultados nos trouxeram certezas. Daí então a relação da ciência com a administração. Os procedimentos administrativos que temos hoje, eles resultam de muitos estudos e observações que culminaram em métodos esses que podem ser seguidos ou adaptados, inclusive, na nossa realidade. E esse desenvolvimento da ciência e do método, ele também foi sendo construído com o passar dos tempos. Basicamente, quando a gente pensa nesse desenvolvimento científico, a gente tem dois grandes blocos. Um bloco denominado ou caracterizado, melhor dizer, pelos filósofos, né, que diz respeito ao século VI a.C. até o século XV depois de Cristo, e um segundo bloco do século XV depois de Cristo para frente, caracterizado por uma ação muito pontual chamada Revolução Científica. O que isso quer dizer? Que antes do século XV, a ciência, as observações, os testes que propiciavam a criação de métodos, de receitas para dizer se algo era real ou não, ele já existia. E ele era executado pelos filósofos. E os filósofos, eles têm um papel bastante importante, e prova disso é que a filosofia ainda hoje é uma área de estudo e de conhecimento, mas uma característica básica da filosofia é a reflexão. Eu digo que são as coisas a partir da reflexão que eu tenho capacidade de fazer. E aí a reflexão, ela acaba em muitos momentos permitindo com que uma verdade que seja minha não seja obrigatoriamente uma verdade para o outro. Já que ao analisar um objeto eu reflito sobre ele e digo que ele é de uma determinada forma, uma outra pessoa analisando esse mesmo objeto pode entrar em concordância ou não concordância com as minhas propostas. E assim, então, no século XV, isso eu apresento de uma maneira bastante sucinta, até pelo fato de que eu não sou professor de método e não sou professor de filosofia, mas no século XV depois de Cristo, houve uma espécie de tentativa de colocar um basta na perspectiva filosófica que traziam verdades que eram muito individuais. No século XV, com o que se denomina Revolução Científica, o que se passou a buscar fossem verdades que fossem aceitas pela totalidade e que não fossem modificadas pelos diferentes olhares que as pessoas podiam dar a uma determinada coisa. Então, graças à matemática, à estatística, é que foram sendo criadas maneiras de se encontrar resultados que fossem praticamente matematicamente comprovados. E aí é que entram grandes nomes como Francis Bacon, Galileu Galilei, e a ciência, esse ter conhecimento com relação a algo, passou a ser bastante racional, de certa forma também engessada. Deixou-se de lado a subjetividade e partiu-se para racionalidade. Aqui é importante a gente mencionar que isso também não significa que a subjetividade não tem importância. Hoje, em muitas esferas, análises são feitas dentro de uma perspectiva mais qualitativa do que quantitativa. Então,
esse primeiro bloco até o século XV depois de Cristo, em que a filosofia tinha grande projeção. E esse segundo bloco, depois do século XV depois de Cristo, em que entra a questão da revolução científica, é que compreende o momento que se denomina Antiguidade, Idade Média, Renascimento e a Revolução Industrial. É nesse processo histórico que surgem os tipos de conhecimento. Conhecimento religioso, o conhecimento místico, o conhecimento científico. E o científico é aquele que foi criado justamente no intento de convencer, comprovar os resultados de maneira com que fossem aceitos por todos, independente do credo, de religião ou de perspectiva de vida. E a administração, que a gente vai trabalhar na disciplina de Teorias Administrativas 2, ela parte desse preceito científico, da comprobatoriedade. Se fizermos um apanhado histórico sobre ciência, a gente agora pode, nesse momento, trazer um apanhado histórico da administração, porque a administração nem sempre foi compreendida da forma em que ela é hoje compreendida. Né? Em especial porque na antiguidade a atuação de análise das coisas ela partia dos filósofos, e a gente já trouxe uma característica da filosofia, que é uma área validada hoje, mas que não trouxe um grande olhar para as questões do trabalho, da administração, e também pelo fato de que nesse período o olhar do trabalho era atribuído ao escravo. Os homens de estudo, ou os homens que buscavam um maior engrandecimento, eles partiam muito mais para o trabalho ou para o desenvolvimento intelectual, ou mesmo para as batalhas como guerrilheiro, do que propriamente a execução do trabalho. Se a execução do trabalho era voltada aos escravos, não se tinha então, ou não se atribuía importância a esse trabalho. E aí a administração, por consequência, acabou não sendo mencionada, estudada. Num segundo momento, o momento da Idade Média, e também já quase no Renascimento, e é no Renascimento que acontece já a primeira mudança, mas na Idade Média, o poderio era atribuído à Igreja. Sendo o poderio do mundo atribuído à Igreja, todos os acontecimentos eram justificados na força divina. Tudo o que acontecia era vontade de um ser supremo, no caso Deus. E da mesma forma, os acontecimentos então não mereciam ser questionados. E mais uma vez, a questão do trabalho, ela não era considerada, ou se era considerada, as respostas sempre partiam desse misticismo, da religiosidade. E foi com a entrada do Renascimento, com o que a gente chama de humanismo, é que então se busca alterar essas bases místicas e religiosas e inicia-se um processo de busca na racionalidade e na objetividade. O que a gente mencionou ali atrás, no momento denominado Revolução Científica. Vamos deixar nossas crenças de lado e vamos ser racionais e vamos ser objetivos. Por isso que a gente chama de
de que a ciência é uma realidade bastante cartesiana, bastante matemática, bastante quantitativa, porque é essa realidade que nos traz ah, respostas passíveis de comprovação e comprovação universais de forma mais tranquila. E eis que se culmina então no que a gente chama de Revolução Industrial. Ah, existe até uma certa dificuldade de datar, de criar um momento, de encontrar um momento específico da Revolução Industrial, porque ela foi se desenvolvendo por algum período de tempo, mas que teve um grande impulso aí no século XVIII. Basicamente, a Revolução Industrial representa um momento de desenvolvimento tecnológico na Europa, com a criação inicialmente de máquinas a vapor, que propiciou um processo de industrialização. Em havendo maquinário e indústria, ensejou-se na mão de obra de trabalhadores. Então, homens passaram a vender o seu tempo, que então, de certa forma, era livre, em prol do trabalho. E era a venda deste serviço que concedia, por meio das férias, a liberdade ao homem. Então vejam bem, um homem que de certa forma era livre pelo processo de industrialização, ele vendeu o seu tempo e a sua força para o trabalho para ter direito a ser livre em alguns momentos. E aí existe todo um aprofundamento de cunho social, econômico, humano, nessa perspectiva da Revolução Industrial. O que a gente pode mencionar, e que a gente não pode furtar, é o fato de que a Revolução Industrial trouxe um desenvolvimento gigantesco, a priori na Europa e depois no mundo. Não é? E isso ocasionou grandes mudanças econômicas, sociais e políticas. Houve um rápido desenvolvimento urbano, porque as pessoas saíam da zona rural para ir ao trabalho nas cidades, isso gerou um inchaço urbano e o surgimento de problemas. Houve o aperfeiçoamento de meios de transporte, o incremento do comércio nacional e internacional, então uma própria melhor organização de moedas, e uma redistribuição de riqueza e do poder entre os países. Ou seja, de uma pequena realidade, houve uma mudança para uma grande realidade. Né? A própria população, ela, de forma galopante e progressiva, ela foi se desenvolvendo. Né? E nesse momento, então, em que existe a necessidade de mão de obra e o interesse de trabalhar pela remuneração, é que a administração começou a ter um olhar, ou começou a ensejar a necessidade de um olhar diferenciado. Existia uma relação entre empregador e empregado, existia uma relação de pagamento, e isso fez com que se reconhecesse o papel desse profissional que gere e desse profissional que trabalha. E aí então são criadas, com o passar dos anos, a partir de erros e acertos e dificuldades, teorias, né, nessas experiências vividas, a partir de modelos considerados hoje científicos e que ainda são aplicadas na atualidade ou são recorridas e adaptadas, porque o mundo em que a gente vive também ele é bastante dinâmico. Então, nesse momento pós-revolução industrial, além do reconhecimento do papel do administrador, também começam a surgir as primeiras escolas de administração.
né? E são projetadas, é dado enfoque a essas escolas, essas teorias da administração que foram criados nesse desenrolar histórico, e teorias essas que, embora mencionadas na disciplina de Teorias da Administração 1, elas serão aprofundadas agora durante a disciplina de Teorias da Administração 2. Por que aprofundadas? Porque a gente vai perceber que essas teorias muitas vezes umas complementam as outras e outras vezes elas se excluem porque são completamente diferentes. Elas dão enfoques diferentes, dão enfoque ao ser humano, dão enfoque à estrutura, dão enfoque à forma com que se organiza, e isso tudo, de certa forma, vai enriquecer a própria prática do administrador, né? E estamos num processo de formação de administradores públicos, de organizações públicas. E aí é que se apresentam, que a gente já teve a oportunidade de ver, e vamos nos aprofundar agora, as principais escolas teóricas da administração, né? Nós temos a abordagem clássica, a abordagem humana e comportamental, as teorias integrativas, que se resumem na sistêmica e na contingencial. Abordagem clássica, já temos aí três grandes nomes: Taylor, pai da administração científica, e essa teoria criada por ele dizia da necessidade do foco nas tarefas, ou seja, há de se olhar para aquele que executa as tarefas na organização. O Fayol, o Henri Fayol, dentro dessa mesma abordagem clássica, com sua teoria clássica da administração, que já trata do foco na estrutura, a necessidade de se olhar para quem gere a estrutura da organização, e aí que surge, por meio dele, o planejamento, organização, liderança, direção e controle. O Weber, com a escola burocrática, que também foca na estrutura, a necessidade de normatização de documentos que regem e que conseguem demonstrar àqueles que atuam ali qual o seu papel. Já nas abordagens humanas e comportamental, nós temos a escola das relações humanas e a escola comportamentalista, cujo foco se dá nas pessoas e muito relacionada à questão da convivência, do entregar-se ou do confiar no auxílio do outro, nessas diferenças que existem entre as pessoas e como conseguir harmonizar esse ambiente. E a sistêmica e contingencial, com foco no ambiente, e a segunda delas no ambiente e tecnologias, que demonstrava que o sucesso das organizações ele se dava muito a partir da compreensão que essas organizações tinham de seu microambiente e de seu macroambiente, ou seja, a organização precisa entender muito bem as tensões, as influências que ela recebe de fora e que ela também exerce para fora, para que ela possa, se, se posicionar, ou melhor posicionar, para atingir o objetivo ou as metas que se propuseram ou que se propõem. Então, essas são algumas das principais abordagens teóricas e que, a partir da próxima aula, vagarosamente, a gente começa a melhor detalhar. Sobre a abordagem clássica, cujo foco basicamente se dá no chão de fábrica, na base da pirâmide, no operacional, o Taylor, como mencionado, ele considerava que, por mais que houvesse uma certa arrogância por parte da administração para os trabalhadores, eram os trabalhadores efetivamente que moviam a fábrica. Então, como melhor lidar com esse grupo de pessoas, e aí começou a desenvolver estudos sobre relação de horas trabalhadas e produtividade, relacionando a pagamento. Então, o foco dele era nessas pessoas, nos trabalhadores. O Henri Fayol
Diferentemente, ele propunha um estudo que priorizasse a cúpula administrativa e não o chão de fábrica. Então, qual que é a estrutura organizacional? De onde vem a comunicação? De onde vêm as ordens? Porque para ele o sucesso da organização era saber geri-la. E foi ele que trouxe aí o PODC, POLDC, como a gente aprendeu quando trabalhamos as funções administrativas. E o Weber, com a escola burocrática, ele dizia que as organizações precisavam ser regidas por normas e que essas normas eram as capazes de determinar quais ações precisavam ser desenvolvidas. Então, a partir da escola burocrática, que faz parte da abordagem clássica, é que surge então a definição de cargos, funções, responsabilidades, regras, e que são capazes aí de manter a continuidade do trabalho sem uma monopolização de posições, mas de cargos ocupados pelas competências e habilidades das pessoas, dos trabalhadores. Já a abordagem humana e comportamentalista, nós temos as escolas das relações humanas e a escola comportamentalista. Então, a primeira delas, a escola das relações humanas, ela trazia muito enfoque que esse processo de industrialização ele exigia cada vez mais pessoas especializadas em determinadas atividades e que quando um profissional se debruçava muito numa determinada atividade, ele acabava, de certa forma, considerando a atividade dele monótona por fazer simplesmente aquilo, e isso poderia gerar, inclusive, um mal-estar e uma diminuição de produtividade. Então, a necessidade de trabalhar bem essas relações humanas se fazia necessária para um alcance de metas, para um alcance de efetividade na organização. E nessa mesma odierna, como uma abordagem humana, entra a escola comportamentalista, que dizia que nós somos reflexo de nossos próprios aspectos biológicos e dos aspectos físicos que nos cercam, que nos circulam. Então, que o ser humano deveria ser compreendido dentro de uma totalidade, porque a sua personalidade, a sua aprendizagem, a sua motivação, as suas atitudes dependiam dessa relação do que eu sou biologicamente e do meio que me cerca. E as teorias integrativas, as últimas delas, entram a abordagem sistêmica e a abordagem contingencial. A abordagem sistêmica, ela traz uma premissa de que o todo representa muito mais que a soma das partes. Ou seja, por mais que uma organização tenha inúmeros elementos, inúmeros cargos, inúmeros departamentos, esses elementos, esses departamentos, esses cargos, se analisados individualmente, eles pouco vão representar, porque a integração, a interação, a interconexão entre todos eles que traz a vida àquela organização. E essa organização viva, ela tensiona a sua externalidade, da mesma forma que esse ambiente externo também traz tensões para ela. E daí então a necessidade de se compreender a complexidade desse ambiente das organizações, de entender a sua dinâmica de uma forma holística, de uma forma geral. O que é complementado pela abordagem contingencial, que nada mais propõe do que o que a abordagem sistêmica propõe, mas deixando claro que não basta eu só ter essa compreensão da totalidade. Eu preciso estar preparado a me modificar quando eu recebo informações por meio dessas tensões que vêm de fora ou que são criadas dentro do próprio ambiente organizacional. E aqui a gente finda essa primeira aula
de hoje, com uma retrospectiva do que nós estudamos, até para que possamos trazer à mente esse corpo de conhecimento que foi criado na disciplina de Teorias Administrativas 1, em conjunto com as outras disciplinas do curso, para que neste momento nós estejamos preparados para fazermos um mergulho na história e fazermos um mergulho nessas diferentes teorias que foram criadas nesses diferentes momentos em que passamos. Então, na aula de hoje, pudemos apresentar algumas considerações históricas sobre a ciência e a ciência da administração, fazer algumas menções, tecer algumas menções da administração nesses diferentes períodos históricos, então Antiguidade, Idade Média, Renascimento, Revolução Industrial, e na própria pós-modernidade ou pós-revolução industrial, até porque as próprias condições desses momentos nos obrigaram a trazer um olhar diferenciado, ou mesmo não trazer um olhar para a administração, já que o trabalho a priori era menosprezado, era uma atividade dos escravos, e os escravos naquele momento não eram considerados a partir de sua condição humana, mas basicamente numa perspectiva subhumana, de simplesmente agir. O pensamento, a criticidade cabia a quem não trabalhava, então o trabalho ele era negado, não se atribuía valor a esse trabalho e a administração, consequentemente, não tinha importância, seguido de um momento em que as questões místicas e religiosas eram as razões de tudo e para tudo, e somente então com o renascimento, com a busca pelo fim dessa perspectiva mística religiosa e com o interesse por uma busca de racionalidade e objetividade, é que a administração começa a despontar, culminando aí com um período de industrialização que ensejou em muita mão de obra, para uma geração de lucro, para uma geração de desenvolvimento e para o melhor posicionamento das empresas e das organizações. Então, apresentamos como fim da nossa aula essas abordagens teóricas administrativas que foram criadas a partir do processo de industrialização, com olhares diferentes, ora as pessoas, ora a estrutura, ora a questão de normatização, ora ao micro e macro ambiente somados, e que serão, a partir de agora, esmiuçadas e melhor detalhadas. Como referências, nós temos o livro texto de vocês já disponibilizado, de Teorias da Administração 2, da mesma forma que o livro de Teorias da Administração 1, já que fizemos uma recapitulação do que foi estudado. Material de introdução à administração da Kvasnica, da editora Atlas, de São Paulo, 2007. E o livro de Andrade Amboni, Teoria Geral da Administração, das Origens às Perspectivas Contemporâneas, da editora Books do Brasil, de 2007 também. Eu agradeço por essa aula de hoje e espero revê-los em breve no nosso próximo encontro. Até logo e muito obrigado.